autoconhecimento. Como conhecer a si mesmo? Se a sua intenção é se conhecer porque alguém lhe disse que isso é importante, eu receio dizer que isso não irá funcionar para você. É necessário que haja uma intenção interna lhe motivando a essa aproximação. Isso não pode vir de alguém. É fundamental que você sinta dentro de si mesmo essa necessidade de se compreender, de ver a verdade sobre quem você é. Algumas pessoas querem ter autoconhecimento, mas, na verdade, elas não querem o autoconhecimento. Elas querem o que o autoconhecimento tem para oferecer. Nós carregamos dentro de nós uma condição psicológica interna de profunda ambição. E até mesmo num assunto como esse, a intenção é se autoconhecer para obter benefícios, para ganhar algo, para alcançar algo. Aqui a expressão autoconhecimento, como eu coloco dentro desse canal, é algo um pouco diferente disso. Não é o autoconhecimento para você melhorar. Você melhora através de algumas mudanças de comportamento, algumas disciplinas, aplicando a si mesmo algumas técnicas de relacionamentos humanos, mudando o seu modo de pensar de negativo para positivo. No entanto, aqui, nesse canal, estamos trabalhando outra coisa com você, quando falamos de autoconhecimento. Estamos lhe dizendo que a verdade sobre quem você é deve ser esse impulso que lhe move a se autodescobrir. Aqui nesse canal, estamos trabalhando com você a beleza do despertar espiritual, da iluminação espiritual e, portanto, do fim para esse sofrimento psicológico, dessa ilusória identidade, desse mim, desse eu, da pessoa que você acredita ser. Assim, o nosso encontro aqui, investigando a importância do autoconhecimento, é para aqueles de vocês que estão olhando para isso, que sentem nesse momento que devem se voltar para a verdade, descobrindo essa realidade divina que trazem em si mesmos. Porque é isso que o real autoconhecimento, o verdadeiro autoconhecimento tem. O verdadeiro autoconhecimento não é o conhecimento do eu. É o reconhecimento ou a constatação de que o eu é uma ilusão, o eu é uma fraude. Esse eu que vê o mundo, esse eu que vê esse mundo, que se posiciona nesse mundo, que se sente nesse mundo, que carrega a ambição de realizar coisas nesse mundo. Isso não é real. Aqui estamos olhando para dentro de nós mesmos, aprendendo com nós próprios. E esse aprender é extraordinário, porque não é algo que te isola da vida, te isola da existência. É algo que te aproxima da vida, te aproxima do outro, te aproxima do mundo. Mas não a partir desse velho lugar, que é o mim, o eu, sempre centrado em si mesmo, sempre interessado nele próprio, para ganhar algo, para se livrar de algo.
a verdade da revelação do seu ser, a verdade da constatação de sua natureza real, que não é o eu, que não é o ego, que não é esse mim. Esse é o nosso objetivo aqui nesses encontros. E o autoconhecimento é essa aproximação. É nesse sentido que usamos essa expressão aqui. Portanto, como aprender consigo mesmo? Como aprender? Observando, tomando ciência, olhando para o que esse eu representa. Esse eu representa o passado, um conjunto de lembranças, memórias, recordações. Representa o sentido de alguém presente, carregado de medo, de desejos, de apreensões, de inveja, de ambições. Olhar para isso, se aproximar disso, sem autocondenação, sem rejeição, sem lutar contra isso, mas apenas se aproximar para olhar. Nesse olhar, sem julgar, sem comparar, sem autocrítica, sem autocondenação. Isso é algo que você faz nas relações com o mundo à sua volta. Então, o outro se constitui um espelho nessas relações. O mundo é um espelho nessa relação com ele. O que quer que esteja surgindo ou aparecendo é um espelho onde é possível ver a ilusão de uma identidade dentro dessa experiência. A experiência é o contato com o outro, é o contato com a vida. O espelho é aquilo que lhe faz perceber que esse eu e o outro não é real. Esse eu e a vida não é real. Esse eu e o mundo não é real. Isso é possível ser visto. Quando você tem esse olhar, se livrando dessa dualidade psicológica. Notem o que vamos dizer agora. Há dentro de você um conceito de que é você e o mundo, é você e o outro, é você e a vida numa relação? Não, absolutamente. Só há vida. Só há o outro. Só há o mundo. Esse outro, vida e mundo, é uma única realidade. É essa consciência. Não há o sentido do eu nessa experiência. Há só essa experiência. E essa experiência é uma só e única experiência. Não é o mundo, a vida e o outro e eu. É uma coisa única, uma única realidade presente. Quando esse eu não está, esse ego não está, esse mim, constatar isso agora aqui é autoconhecimento. Porque aqui agora a expressão autoconhecimento é a constatação de que não há nenhum eu. A pergunta de Ramana Maharshi é: quem sou eu? E aqui está a resposta. Não é intelectual, não é verbal, é vivencial. Por isso é necessário se voltar para isso. Não porque outros disseram que isso é importante, não porque você leu isso em algum livro, sobre o quanto é importante se conhecer, seja lá o que o livro
queira dizer sobre autoconhecimento? Aqui eu coloco a palavra autoconhecimento não dentro desta linguagem da psicologia, ou da sociologia, ou da filosofia. Mas aqui, autoconhecimento é algo muito simples, é perceber que quando um pensamento está presente, isso é o outro. Um sentimento está presente, isso é o outro. Uma sensação presente, isso é o outro. Isso é uma experiência. Se tem esse mim, então nós temos o outro. Mas se não tem esse mim, esse eu, o pensamento presente é só um pensamento sem o pensador. O sentimento presente é só o sentimento sem alguém nisso. Isso vale para uma percepção, para uma sensação. Olhar sem o observador. Está nesse contato direto com o pensamento, sem rejeitar o pensamento, sem lutar contra o pensamento, sem querer fazer algo contra o pensamento. Quando você se aproxima assim de qualquer pensamento, você tem uma aproximação real, legítima, de autoconhecimento. As pessoas dizem, meus pensamentos me perturbam. Eles lhe perturbam porque você dá identidade para eles. Os pensamentos não têm identidade nenhuma, a não ser que você dê identidade para eles. E você dá identidade para eles quando você se confunde com a experiência do pensamento. Quando coloca uma identidade, que é o pensador se separando e tentando lutar contra esse pensamento. Então tem você e o outro. Então ocorre, se apresenta, se mostra, nesse instante, essa dualidade. E nessa dualidade nós temos presente o conflito. Nessa dualidade nós temos presente a contradição. Então há sempre essa luta do pensador tentando dominar os pensamentos, controlar os pensamentos, se agarrar aos pensamentos ou se livrar dos pensamentos. Nessa dualidade ilusória, o sentido do ego continua vivo, presente. Se isso se mantém, não há autoconhecimento. Essa é a condição do ser humano. Ele não tem uma aproximação de si mesmo real para investigar o movimento egóico, para investigar o movimento do eu. Então não há essa clareza de que esse eu é uma ilusão. Quanto a um sentimento, é a mesmíssima coisa. Quando há o sentimento, existe sempre a ideia de um eu na experiência do sentimento. Então, o sentimento encontra uma identidade, porque há essa crença, há essa ideia, há essa ilusão. Se aproxime disso com calma. Nós fomos condicionados, programados para viver nesse modelo de ignorância, de ilusão, sem uma visão da verdade, daquilo que está agora aqui. A realidade é esta verdade que transcende o eu. É esta verdade que transcende esse mim, transcende o pensador, transcende o experimentador, transcende o observador. E quando há o fim para esse pensador,
esse experimentador, esse observador, existe o fim para o ego, para esse mim. E quando ele termina, o pensamento termina, o sentimento termina, essa dor psicológica desaparece juntamente com esse pensador, esse observador, esse experimentador. Isso é real meditação. As pessoas vão a práticas diversas, elas se aplicam a diversas práticas de meditação com a intenção de terem um alívio momentâneo do peso desse pensador que está tagarelando o tempo inteiro dentro da sua cabeça. Então elas vão meditar para ver se conseguem ter um alívio desta pressão psicológica, dessa tagarelice interna. Elas vão meditar para se aliviarem dessa tensão emocional, desse fator de estresse emocional. Então a intenção é um alívio. Então elas vão para uma determinada prática de meditação. Essa prática de meditação é a prática de meditação terapêutica. É a prática de meditação que tem uma função de auto-hipnose. Então, momentaneamente, a pessoa sente um alívio daquela pressão, de todo aquele volume de pensamento com a qual ela se confunde o tempo inteiro. Aquela emoção com a qual ela se confunde, aquela história, tudo isso está vindo do passado. É algo linkado a memórias, a lembranças, a esse peso psicológico. E há um alívio temporário. Aqui estamos colocando meditação num sentido novo para você. Aqui e agora, nesse instante, com o autoconhecimento, você tem esse contato com esta observação desidentificada do que quer que esteja surgindo. Esta observação, essa visão da realidade, termina com esse sentido de dualidade, com esse sentido de separação. Então não há o outro, porque não há esse eu. Isso é direto dos Vedas, da Advaita Vedanta. Na Vedanta, nós temos a expressão Advaita, a não dualidade, a não separação entre você e Deus, entre você e a vida, entre você e o outro. Seja o outro uma pessoa, uma experiência, uma sensação, uma emoção, um pensamento. Sim, eu me refiro à percepção sensorial, o que quer que esteja surgindo, só há essa consciência. Essa consciência é unicidade, é amor, é paz, é liberdade. Quando esse estado se assenta, alguém chama isso de iluminação espiritual ou despertar espiritual. É o fim desta ego-identidade. É o fim da ilusão do eu. Outros chamam de realização de Deus. A realização do seu ser. Assim, esse impulso tem que vir de dentro de você. É necessário estar queimando por isso. Sentindo esse impulso, esse real interesse de descobrir o fim do sofrimento psicológico, da ilusão, desse mim, desse eu, desse ego. Esse é o assunto que nós tratamos aqui em nosso canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online também, e encontros presenciais, inclusive retiro. Se isso lhe toca, podemos trabalhar isso juntos, ok? Até o próximo encontro. Você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente,
aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.